Vamos continuar o nosso tutorial aqui com a nossa terceira parte, né? Agora a gente vai tentar encontrar, na verdade, as notas musicais para cada uma das sílabas aqui do programa, né? Então a gente vai ter que utilizar, além do programa IAS, a gente vai utilizar também o Ultrastar. Bom, antes de eu abrir o Ultrastar aqui, eu vou dar uma passada aqui, na verdade, nos botões básicos aqui do IAS, que a gente vai utilizar com muita frequência. Bom, vamos lá. Primeiro botão aqui, que é muito comum a gente utilizar, é esse daqui, ó, que gera uma sílaba, tá? Então, se você quiser criar uma nova sílaba, você adiciona com esse botão. Esse daqui é utilizado para dividir uma sílaba ao meio, né? No caso de sílabas que tem uma duração ímpar, por exemplo, essa daqui, ó, RAM, né? Ela tem 5 intervalos de tempo. Tá vendo aqui no cantinho aqui, mostra o intervalo de tempo dela, 5 intervalos de tempo. Bom, se a gente dividir essa sílaba ao meio, ele faz a primeira parte dela com uma duração maior. No caso, ele vai dividir aqui em duas partes. A primeira vai conter 3 intervalos de tempo e a segunda vai conter 2 intervalos de tempo. Eu vou apertar o botão aqui para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Eu dividi, aí manteve o RAM aqui com 3 intervalos de tempo e criou um tio aqui com 2 intervalos de tempo. Por isso aqui é que o programa não reconhece o tio. O tio, na verdade, é entendido pelo programa como uma extensão da sílaba. Então aqui está indicando, ó, tá vendo aqui embaixo? Está indicando que a sílaba RAM está sendo estendida. Como que eu costumo... só que eu não gosto de deixar o tio aqui não. Geralmente o que eu faço é o seguinte. Eu entro aqui no modo de edição. Como o RAM tem 3 letras, você pode pegar, por exemplo, uma delas aqui e colocar no lugar do tio. E aí a frase vai aparecer corretamente lá. Tá vendo? Ficaram normalmente. E aqui vai estar dividida com uma sílaba Rá e uma letra M só, mas pertencentes à mesma sílaba. Então eu prefiro dividir assim. Esse outro botão aqui é para juntar sílabas. O que ele faz? Ele pega a sílaba que você está selecionado, no caso aqui é o nosso Rá, aí eu estou querendo transformar ela em Rã de novo. Então eu vou juntar aqui, que ele junta com a próxima sílaba que é o M. Então vai ficar, voltou a ficar Rã com 5 intervalos de tempo. É isso aí. Esses botões, os outros botões, esses 3 botões aqui eu não costumo usar muito. Esse daqui serve para dividir páginas, ou seja, ele delimita o momento em que vai desaparecer a frase que você acabou de cantar e vai aparecer a frase que você vai cantar em seguida. Como é que você faz para olhar esse divisor aqui de tela? Bom, você clica aqui, ó, no final da tela, né? No final de uma frase, um pouquinho depois você vai clicar. Quando você clica, você vai ver que a frase vai aparecer aqui, ó. Ficaram muitas palavras, né? E tem uma barra separando a frase seguinte. Bom, não sei se vai dar para visualizar aí, mas aqui, ó, tem uma barrinha, tem uma divisória aqui tracejada em vermelho que delimita, que dá pra gente o momento em que a frase anterior vai desaparecer e vai aparecer a frase seguinte. Eu recomendo que você deixe essa barrinha aqui, ó, o mais próximo possível da frase seguinte e não da frase anterior. Por quê? Porque a gente vai precisar de abrir o Ultrastar para editar as notas aqui dessa frase. Aí ela vai estar tocando. No momento que ela terminar, eu vou ter que pausar o Ultrastar para eu pegar a configuração das notas e transferir aqui para o IAS. Então, para eu fazer essa transferência das notas, eu preciso de um intervalo de tempo aqui, ó, para que eu não perca e não passe para outra frase muito rápido. Então, o que você faz? Você pega essa barra aqui, ao invés de colocar ela aqui, a gente coloca ela aqui, ó, quase começando a outra frase, porque a gente tem esse intervalo de tempo todo sobrando aqui para a gente pausar a tela.
entendeu? Aí fica bem mais fácil para vocês editarem o arquivo. Toda hora que a gente terminar uma frase, a gente vai ter uma terminação dessa. Se eu clicar aqui no final dessa próxima frase aqui, ó, vai ter a terminação dela aqui, ó. A terminação tá aqui, ó. Tá vendo? Sempre deixa próxima da frase seguinte. Essa é a dica que eu dou para vocês aí, deixar sempre próximo da frase seguinte, porque senão você vai ter dificuldade de colocar, de pausar. Aí às vezes você vai pausar e já vai ter passado para a frase seguinte. E não é isso que a gente quer. Beleza. Então agora a gente vai passar para o programa Ultrastar Song. Mas antes disso, a gente vai ter que fazer uma configuração aqui no painel de controle. Ó, isso, painel de controle. Ou a gente pode vir aqui também, ó. Vou ampliar a tela aqui. A gente pode vir aqui, ó, perto do relógio. Tem aqui as configurações de áudio. Clicando com o botão direito e indo em dispositivos de gravação, a gente vai ver aqui, ó, uma janela que tem um microfone, tem um misturador estéreo. É esse cara que a gente vai utilizar, misturador estéreo. Então o que você vai fazer aqui? Você vai definir ele como sendo aqui, ó, estabelecer como dispositivo de configuração pré-definido. Então você vai entrar nessa opção aqui, vai aparecer tipo um telefonezinho aqui, ó, indicando que ele está habilitado. Aí depois disso, você já pode começar, ligar o Ultrastar. Bom, a gente vai abrir o Ultrastar aqui. Antes de ir para a música, a gente tem que fazer umas configurações aqui, ó. Ferramentas, opções. Aí a gente vai aqui primeiro em gráficos. Gráficos, aqui, ó, você está vendo que ele não está aparecendo na janela inteira. Caso o seu esteja com essa configuração aqui, ó, ecrã total em on, eu sugiro que você coloque ela em off. E outra coisa, a resolução da tela. Bom, a resolução da minha tela aqui, ó, é a máxima, é essa daqui, ó, 1920 por 1080. Eu sugiro que você coloque numa configuração que seja menor do que a configuração da sua tela. Eu prefiro colocar nessa configuração aqui. Por quê? Porque você vai precisar de abrir o IAS e o Ultrastar de uma só vez. Então, para você não ter que passar de um programa para o outro, ficar alternando, eu deixo ele não aparecendo em tela cheia, porque aí dá para você adaptar os dois programas na tela. Tipo aqui, ó, tá vendo? Eu coloco os dois programas na tela e posso visualizar os dois. Pronto, aí, ó, a gente deixa sem tela cheia. Beleza. Outra configuração que a gente tem que fazer aqui é a seguinte. Aqui, pronto. A gente vem aqui, ó, em osciloscópio, ele vem marcado em bar. A gente passa para OSC para a gente ver se o microfone está funcionando ou se o mix estéreo vai estar funcionando. Pronto. Aqui em som a gente também vai configurar uma coisinha. A gente vai vir aqui, ó, se o microfone boost estiver desligado, a gente vai colocar ele no máximo de ganho que você tiver aí. Isso aqui pode variar de placa para placa. No meu caso aqui é 18 dB, no seu pode ser outro, mas você escolhe o máximo. Deixa eu ver, aqui é só isso. E aqui em gravação a gente vai fazer o seguinte, com a setinha, né, para direita e para esquerda, a gente modifica aqui, ó, entre front mic, mistura estéreo, áudio, beleza. A gente vai colocar todas essas configurações, a gente vai colocar 1 e 1 aqui, ó. Tá, 1 e 1. E aqui a gente vai colocar 1 e 1. E depois voltamos. Pronto. Terminamos as configurações aqui. Agora a gente vai para a música. A gente vai escolher a nossa música aqui, a do Biquíni Cavadão. Como a tela é meio escura, não dá pra ver muito bem aí, mas a gente pode ver aqui, ó, que o misturador estéreo está funcionando, porque aqui tem uma barrinha aqui que indica que o áudio tá movimentando. O problema é que a tela é muito escura e o gráfico é preto. Pronto, vocês viram aí que apareceu o gráfico da música cantada pelo próprio MP3? Pois é esse gráfico que a gente vai utilizar. Tá vendo que essa primeira frase aqui eu já fiz uma mudança aqui. Tá vendo que já tirou uma nota aqui razoável, né? E que já fiz algumas alterações aqui nela. A gente vai continuar até a frase onde eu não editei. Aí essa frase também é editada.
Pronto, pausei. Tá vendo? Eu tava conversando ali, o problema é que ele pega a minha voz também. Então, se eu falar aqui no meio dele cantando, ele vai pegar as duas coisas e por isso que dá muito erro. Bom, agora o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente já tem o gráfico aqui gerado. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que esse gráfico aqui fique o mais próximo possível do que a gente tem aqui no IASA. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente está vendo aqui que o FI é a primeira sílaba aqui, né? Essa primeira sílaba você viu que ficou confusa, ficou com um monte separado em um monte de locais diferentes, ó. Essa sílaba, o que eu recomendo que vocês façam? Bom, vocês vão fazer leituras repetidas dela para ver quais desses pontos aqui que são fixos, que não mudam. Por quê? Porque mesmo sendo um arquivo de áudio em MP3, a leitura às vezes modifica. Então, é bom que você faça umas mudanças. Já essa segunda sílaba, você está vendo que ele começou aqui bem definido? Aqui, ó, nós temos 4 intervalos, né, nela, ó, e 2 deles ele deixou aqui, ó. A gente tem, ele está nessa linha aqui. A gente tem 1, 2 linhas e meia acima. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar, ó, aperta o Ctrl, faz para cima, 1 linha, 2 linhas e meia acima. Bom, como os dois últimos aqui estão em locais diferentes desse daqui, o que eu vou fazer com essa sílaba? Eu vou reduzir 2 espaços aqui. Pronto. Então agora essa sílaba já está pronta. Eu peguei ela e transformei nisso aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eu reproduzi ele aqui. Esses dois eu cortei. Mas o que importa? O que importa é o início da sílaba. Por quê? Porque aqui já garante a sincronia. Entendeu? O final da sílaba você pode cortar que não tem problema. Então eu coloquei esse daqui. Aqui na frente, ó, beleza. Tá vendo essa sílaba aqui? Representa essa de cá, ó. Então, a gente vê que os dois primeiros aqui não são repetidos, né? Estão em pontos distintos. O que eu posso fazer? Eu posso carregar ela 2 espaços para lá. E o último aqui também, ó, não repetiu. Só aqui que repetiu. Então você vai voltar uma para cá. E agora a gente vai colocar no lugar, ó. Aqui nós estamos numa linha. Aí a gente salta uma linha, 2 linhas. Aqui está, 2 linhas. Então vamos subir ela 2 linhas para cima. Aperta o Ctrl, 1 linha, 2 linhas. E assim a gente vai fazendo. Quando a gente achar medidas confusas, igual nessa primeira sílaba, a gente tem que ver se isso aqui vai se repetir. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma nova leitura e ver se isso aqui vai voltar a acontecer. Para a gente definir onde está. No final, a gente vai ver se as frases vão ficar sincronizadas. Ou seja, você vai apertar o botão P aqui, ó, para rodar e ver se ficou sincronizado. Vamos ver o muitas aqui, por exemplo, que eu reduzi, né? A gente reduziu esse espaço aqui. Então, a gente não pode... O início da sílaba é importante a gente pegar. Só que você viu que eu tirei esses 2 pedaços aqui, né? Então, vamos ver se vai ficar sincronizado. Por quê? Porque quando a gente não pega o início da sílaba, pode demorar muito tempo para aparecer muitas, né? Muitas aqui, ó. Então a gente vai ficar com falta de sincronia. Aí talvez a gente tenha que dividir a muitas aqui em 2 sílabas e pegar esses 2 espacinhos aqui que estão faltando. Mas a princípio, vamos ver lá, ó. A gente vai colocar aqui e vamos colocar tocar aqui no IAS. Ficaram muitas, beleza, muitas ficou mais ou menos sincronizado. Então não tem problema. Você pode deixar sem desses 2 espaços aqui sem problema, que vai ficar legal. Aí lá para frente, vamos para a sílaba da frente. Aqui a gente tem 3 pedaços aqui, ó, não repetiram. E esses 2 aqui repetiram. Só que o problema é que se a gente cortar aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços, talvez falte sincronia. Vamos ver se vai dar. Ó, ficaram muitas. Beleza, o muitas ainda dá. Fica o tas aqui, fica, né, razoável. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar atrás. Pronto. Bom, vou terminar o tutorial, essa parte por aqui. Nós continuamos depois, porque o limite do vídeo aqui está terminando, beleza? 15 minutos. Então vamos para o próximo vídeo.